A Unifase foi sede do 6º Congresso de Medicina de Família e Comunidade do Estado do Rio de Janeiro. O evento reuniu 800 profissionais e estudantes da área da saúde de várias cidades. Na abertura, a reitora da Unifase FMP, Maria Isabel de Saerpe de Rezende Chaves, falou sobre a importância do congresso. Toda essa história da Unifase, da FMP com a medicina de família e comunidade é muito antiga, é quase que desde a sua fundação. A Faculdade de Medicina de Petrópolis teve a primeira residência no Brasil de medicina geral e comunitária. E dali para frente, essa vocação ficou muito marcada com os nossos postos de saúde de família, com a nossa residência em medicina de família e comunidade, a residência multiprofissional e atenção básica, tanta ênfase nos nossos currículos na atenção primária em saúde. Então, sediar um evento com 800 participantes, que tem na sua liderança uma professora da nossa casa, todos os monitores são nossos estudantes e tantas participações expressivas, realmente é muito orgulho para nós. Durante 3 dias, os participantes puderam acompanhar palestras sobre atualização clínica, oficinas e apresentações de trabalhos. Entre os temas abordados, a medicina baseada em evidências. A reumatologista doutora Carla Lemos destacou a importância de entender como a evidência clínica é utilizada. Despertar o olhar crítico sobre a leitura desses artigos é muito importante. Muitas vezes, principalmente quem está chegando numa área, ou os alunos, ou pessoas que não têm uma afinidade muito grande com a construção da ciência, elas têm uma dificuldade menor de entender os vieses dessas pesquisas, ou seja, o quanto você pode distorcer esses dados nos métodos epidemiológicos, na estatística. Então, talvez trazer um pouco desse olhar crítico para a leitura é muito importante. Talvez esse seja o ponto principal. Um segundo ponto, sem dúvida, que a gente vai tocar é sobre uma mudança de legislação do sistema CEP-CONEP, que é o sistema de ética regulatório da pesquisa no Brasil, que está nesse momento em discussão. Então, a Fiocruz está muito voltada para essa discussão, a discussão de como isso vai se dar no Brasil, essas mudanças que já foram aprovadas. Então, acho que trazer todo o público a essa discussão também é muito importante. Regis Rodrigues Vieira, que já foi professor e preceptor da residência de medicina na Unifase, enfatizou que é preciso avançar em todos os campos de atuação da área da saúde e aprofundar o conhecimento sobre a epidemiologia clínica. Ainda está muito voltado só ao conhecimento fisiopatológico, aos ciclos da doença, à história natural, mas pouco conhecimento da construção de como é que se faz um estudo, de como é que é conduzido um ensaio clínico, por exemplo, ou uma revisão sistemática. Eu acho que a gente sabe pouco sobre isso ainda, né, em 2024. E o que me preocupa é que eu acho que a gente vai deixar isso para a inteligência artificial, que vai fazer isso melhor que a gente, mas tem um problema aí. Ela ainda não lida diretamente com o paciente, né? Então, quem vai tomar decisão com ele ainda vai ser a gente. O médico de família Moisés Vieira Nunes foi o 3º palestrante no tema da medicina baseada em evidências. Para ele, esse instrumento deve ser utilizado dentro de um limite, com um olhar cauteloso. Ensinar desde sempre os médicos a pensarem a partir desse instrumento, né? E não simplesmente pela lógica mais mecânica, né, da biologia, né? A mais B igual a C. E entender a complexidade que é o cuidado, né? E eu acho que o segundo é isso, é entender que ele é um instrumento do cuidado. O médico é o cuidador, né? E o cuidado é muito mais complexo, né? Tem muitas outras ferramentas que não só a medicina baseada em evidência, né? Tem o afeto, tem a comunicação clínica, né? Então acho que talvez o grande desafio da medicina baseada em evidência talvez seja entendê-la como um instrumento que tem que ser associado a outros. E esses outros instrumentos, junto com a medicina baseada em evidência, é que vão promover um cuidado que a gente entende como sendo o ideal, né, e o mais adequado para a nossa população. Outro destaque no Congresso de Medicina de Família foi a oficina que abordou o risco de hiperdiagnóstico de doenças mentais infantis, a patologização da infância. Isso tem tido algumas dificuldades na condução por conta de a gente, às vezes, não levar em consideração o contexto social, o contexto familiar, né, o contexto educacional daquelas famílias e daquelas crianças, e por muitas vezes a gente faz um diagnóstico às vezes enviesado ou muito fechado para algum transtorno, que na verdade às vezes pode ser uma construção de vida que aquela criança tem sido apresentada, né? Então a ideia aqui hoje é a gente levantar, né, os possíveis diagnósticos quando a gente pensa neles e o caminho da gente pensar também
na vida que a criança tem levado e como que a gente pode trazer isso tudo para a nossa prática. Ana Beatriz destaca que o hiperdiagnóstico pode gerar alguns prejuízos e limitações para a vida da criança. Claro que o diagnóstico bem feito ele é muito importante para a gente poder prestar atenção e dar todo o cuidado que aquela criança merece e que ela vai precisar durante toda a sua vida, mas quando a gente faz isso de forma indevida, numa tentativa da gente facilitar e garantir qualidade de vida para aquela criança, a gente pode estar indo por um outro caminho e pode estar gerando mais prejuízo do que benefícios. Além de você poder prescrever remédios, né? Iniciar numa pessoa com uma idade tão curta, no início de vida dela, um remédio que nem sempre traz tantos benefícios e às vezes outros contextos tragam mais benefício do que só uma consulta médica ou só um remédio. A gente está buscando enfatizar a importância da gente olhar aquela criança para fora só daquele corpinho dela, né? Então olhar para a família, olhar para a escola, olhar para o contexto social, olhar para a rua que ela mora, olhar para os amigos que ela se relaciona, olhar para os pais ou para os cuidadores principais daquela criança, olhar para os hobbies dela, olhar para o que ela gosta, para o que ela não gosta, para além só de um nome, um diagnóstico que é dado. E com isso a gente conseguir garantir uma assistência mais robusta, né? Uma assistência mais qualificada, mais técnica, com base no que a gente tem de evidência científica. Quem participou da oficina pôde acompanhar na prática a percepção sobre o risco do hiperdiagnóstico, debater ideias e trocar experiências. Como eu vim do Rio de Janeiro, lá tem um fluxo que ele é muito bem estabelecido. Então eu trouxe isso, né, durante a oficina, trouxe como que ele é o fluxo que acontece no Rio. Só que a gente também olha umas outras realidades de locais que não têm um fluxo tão bem estabelecido, né? E que, com isso, a gente entende que não é um fluxo que vai resolver, né? Não é um laudo, não é um diagnóstico. Então, a gente tem que pensar o que a gente, como médico de família, consegue abarcar para conseguir que essas crianças elas tenham uma melhor qualidade de vida. Porque não é o diagnóstico que vai mudar, mas sim, né, como que elas vão ser trabalhadas ao longo da vida para conseguir melhorar aí como que elas vão ter suas vivências familiares a partir de então. Outro assunto que teve destaque no Congresso foi a saúde mental do trabalhador. Na palestra, a discussão trouxe diversos olhares sobre como o profissional da saúde, que tanto cuida, também precisa de cuidados. A sobrecarga, o excesso, uma série de demandas que às vezes atravessam um cuidado em saúde, ele também atravessa esse profissional que cuida, atravessa esse profissional que fica sujeito a mudanças do território, e aí podem ser das mais diversas formas, né? Desde uma mudança climática, que pode levar a uma catástrofe, e isso vai mudar toda a dinâmica de trabalho, a uma mudança de prefeitura, que a gente sabe que ocorre de 4 em 4 anos, e que isso gera algum tipo de instabilidade para aqueles profissionais. Então, é uma abordagem, foi uma discussão que ela é bem rica, na medida que ela traz vários olhares e não só sobre uma questão do técnico, né, da assistência, do trabalho mais clínico, que parece que o médico ele só está ali para desempenhar esse lado e ele não tivesse os atravessamentos que todos os trabalhadores têm. Então eu acredito muito que a saída é coletiva, ela não pode ser estritamente individual. O trabalho individual ele coloca a pessoa mais uma vez refém, porque quando você fala de um processo de trabalho que gera adoecimento, é responsabilidade de quem coordena esse serviço possa olhar para os seus trabalhadores e entender esse processo de adoecimento. Então, você cobrar de uma pessoa que está adoecida uma postura para poder ela se cuidar também é algo muito problemático.